relação de equivalência. Para entender uma relação de equivalência, é necessário já saber o que é uma relação reflexiva, simétrica e transitiva. Então, vamos lá. Relação de equivalência, definição 11. Uma relação R sobre um conjunto E não vazio é chamado de relação de equivalência E se e somente se R é reflexivo, simétrico, transitivo, ou seja, R deve cumprir respectivamente as seguintes propriedades. Primeiro, se X pertence a E, então X relacionado com X, que essa aqui é a nossa propriedade reflexiva. Segundo, se X e Y pertence a R, então X relacionado com Y e Y relacionado com X. Então, Y relacionado com X e X relacionado com Y, que ficou faltando aqui. E que essa aqui é a nossa propriedade simétrica. Se X, Y, Z relacionado com E, então X relacionado com Y e Y relacionado com Z, então X relacionado com Z, que essa é a nossa propriedade transitiva. Então, vamos fazer uma demonstração disso. Para a gente demonstrar disso, vamos pegar um conjunto qualquer, né? Vamos pegar um conjunto, vamos criar um conjunto L. O conjunto L formado, vamos pegar até as mesmas letras aqui do enunciado. X, Y, Z. Então, para esse conjunto ser equivalente, ele tem que ser o quê? Reflexivo, simétrico e transitivo. Então, para mim ser os três, eu tenho o quê? Eu tenho que ter uma relação X relacionado com X, o Y relacionado com Y e um Z relacionado com Z, que é a minha propriedade reflexiva. Para ele ser simétrico, aqui a gente entra um caso. Então, vamos supor que a gente tem um X com Y, né? Vou pegar uma outra cor. Se eu tenho um X com um Y, para ele ser simétrico, eu tenho que ter o quê? Um Y com X. E vamos supor que eu tenho um X com Z. Um X com Z. Então, eu tenho que ter o quê? Um Z com X. E por último, se eu tiver um Y com Z, eu tenho que ter um Z com Y. Não necessariamente eu preciso ter esses três. Eu posso ter, por exemplo, um X, se eu tiver um X com Y, eu tenho que ter um Y com X. Se eu tiver um X com Z, eu tenho que ter um Z com X. Se eu tiver um Y com Z, um Z com Y. Porém, se eu tiver só uma aqui, eu não preciso ter essas outras, que a gente vai ver, eu vou dar mais uns exemplos para dar para entender. E a última propriedade diz que se X e Y pertence a E, que no meu caso é L, né? E X relacionado com Y relacionado com Z, então X relacionado com Z. Então, essa propriedade transitiva que, vamos lá, eu tenho o X com Y, com o Y. Se eu tiver, então é um se. Se você não tiver, então não necessariamente isso acontece. Se você tiver um Y com Z, você tem que ter um X com Z, que essa é a nossa propriedade transitiva. Se você tem do meio para um extremo, você tem que ter o primeiro com o extremo para ele ser transitivo. Se você tem. Agora, vamos supor que você não tem um Y com Z. O seu conjunto sem esses termos, ele já é transitivo. Quer ver? Vamos dar um exemplo. A igual a
1, 2, 3, 4. Eu quero fazer uma relação. Então, a relação deles, para que ele seja equivalente. Vou fazer 1, 1. Essa relação é equivalente porque tem a propriedade reflexiva? Tenho. O 1 ele está relacionado com 1, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4. Tem uma propriedade simétrica? Tenho, porque o 2 está relacionado com o 3, o 3 está relacionado com o 2, então a ida e a volta. E tem a transitiva também. Se eu tenho 2 com 3, eu tenho o 1 com 3. Então, 1 com 3 e tem a simétrica, então tem a volta 3 com 1. Então, ela é também transitiva. Então, aqui há uma relação de equivalência, porque ela tem as 3 propriedades. Agora, vamos ver uma que não é equivalente. Vamos pegar um conjunto B igual a 1, 2, 3. Então, a relação, vamos fazer uma relação. Aqui, por que que esse conjunto ele não tem relação de equivalência? Vamos ver as propriedades. Tem propriedade reflexiva? Sim, 1, 2, 2, 3, 3. Tem uma propriedade simétrica? Aí a propriedade simétrica eu não tenho, porque eu tenho 2, 3, mas eu não tenho 3, 2. Eu tenho 1, 3, mas não tenho 3, 1. Aqui a gente já sabe que não é equivalente. Mas vamos seguir. A transitiva eu tenho ela? Eu tenho 2, 3, certo? Então, eu tenho que ter 1, 3. Então, por mais que eu tenha propriedade reflexiva e transitiva, eu não tenho a simétrica. Então, ela não é uma relação de equivalência.